John Huffman, um professor de química inocente, tornou-se infame rapidamente por criar a maconha sintética, droga 10 vezes mais potente que a comum. A criação de um composto químico por John Huffman causou uma epidemia global de saúde, com milhares de adolescentes e adultos sofrendo convulsões, sangramento ocular, episódios psicóticos e muitos outros sintomas graves ao fumar a substância. Mas a responsabilidade dele por criar toda essa loucura não é o que você pensa. Desde se fascinar por química quando era criança até milhares de famílias o culparem pela morte de seus filhos, a história de John Huffman e da maconha sintética é um conto chocante de ambição, caos e tragédia. Como um homem com um trabalho tão inocente acabou em uma situação tão horrível? Para responder, precisamos voltar aos anos 1930, quando John era uma criança inocente que mais amava fazer uma coisa. Muito antes de seu nome se associar a uma droga potente que provocou uma epidemia, John Huffman era só um garoto comum. Cresci em Evanston, Illinois, uma cidade acadêmica tranquila, marcada pela presença da Universidade Northwestern, uma das principais faculdades dos Estados Unidos. A maioria dos moradores era formada por estudiosos e pessoas inteligentes. John estava no caminho certo para se tornar um deles, graças ao seu amor pela química. Enquanto a maioria dos garotos da idade dele se interessava por futebol ou por paquerar, John estava lendo livros didáticos e absorvendo o máximo de informações que podia sobre átomos, moléculas e todas aquelas outras coisas que eu já esqueci. Desde o ensino médio, ele já aplicava seus conhecimentos. Aos 15 anos, ele e amigos acidentalmente causaram um incêndio ao misturar produtos químicos de um kit. Embora ninguém tenha se machucado, John acabou na delegacia. Por mais louco que tenha sido esse dia de brincadeira, já era um sinal precoce de como sua paixão poderia se tornar perigosa. Anos depois, ao escolher uma faculdade, o pai o incentivou a cursar medicina, já que era médico, mas John não queria lidar com pacientes. Ele preferia manipular substâncias químicas em laboratório, por isso se matriculou em Química na Northwestern e depois fez doutorado em TI em Harvard, em 1957, ou seja, é alguém que sabe o que faz. Logo após se tornar doutor, ele ingressou no corpo docente da Universidade Clemson para ensinar química e atuar como rato de laboratório. Ele não era forçado a correr em labirintos atrás de queijo, mas gostava muito de experimentar, especialmente com uma categoria específica de substâncias químicas, compostos sintéticos que foram desenvolvidos para atingir os mesmos receptores no cérebro aos quais o THC se ligava. Sim, é bem específico, mas por que ele estava tão focado nisso? Ele parece ser a última pessoa a se interessar por algo ligado à maconha. Então, qual é o motivo dele? Até a década de 1980, a forma como o THC agia no cérebro era um mistério. Era claro que o consumo gerava efeitos psicológicos, mas os cientistas não entendiam como a química atuava no cérebro. Mas tudo isso mudou em 1988, quando os pesquisadores Alan Howlett e William Devon descobriram os receptores CB1 e CB2 no cérebro. Agora, eu sei que isso pode soar como besteira pra você, mas essa descoberta foi enorme porque eles descobriram que esses receptores eram responsáveis por deixar você chapado. O THC não ficava só vagando no cérebro ao fumar, ele se conectava a esses receptores. Experimentos adicionais mostraram que esses receptores controlam diversos processos fisiológicos no corpo humano, incluindo sono, apetite, humor e dor. Uma oportunidade incrível para experimentar. Essa descoberta possibilitou aos químicos criar canabinoides sintéticos para atingir os receptores CB1 e CB2 e testar novos compostos. Para medicamentos, tratamentos ou qualquer auxílio às pessoas, João via isso como um desafio irresistível, ainda mais com o financiamento do Instituto Nacional de Abuso de Drogas. Ele se aprofundou nesse mundo nos anos 1990, criando uma biblioteca de canabinoides sintéticos, ajustando moléculas e realizando vários testes em ratos que também têm receptores CB1 e CB2. Para ver o que aconteceria com eles, ele rotulava cada um de seus novos compostos com suas iniciais WH001, WH002 e assim por diante. E ao final de seus experimentos, ele havia criado mais de 400 desses compostos, cada um catalogado, documentado e posteriormente disponibilizado online, com todos os detalhes disponíveis para que outros químicos analisassem e avançassem a pesquisa para o bem comum, mas nem todos compartilhavam esse objetivo. Em 2008, John recebeu uma mensagem inesperada de um blogueiro baseado na Alemanha. Anexado a essa mensagem estava um artigo de revista sobre um jovem que havia sido gravemente hospitalizado após fumar algo chamado Spice. Essa droga recém-descoberta foi levada a um laboratório por cientistas forenses e testada. E o que os resultados mostraram foi um composto químico familiar encontrado no JWH018. Isso foi um choque para John. Como um composto que ele sintetizou em um laboratório a milhares de quilômetros acabou nos pulmões de um jovem nas ruas da Alemanha. E por que isso quase o matou?
Bem, acontece que não era algo exclusivo da Alemanha. Embora os nomes das pessoas que levaram isso ao exterior sejam desconhecidos, o JWH-018 foi inicialmente identificado como usado por uma empresa sul-coreana que o vendia como estimulador de crescimento de plantas. Muito estranho. Mas a partir daí, ele chegou à China, onde as coisas tomaram um rumo muito mais sombrio. Ficaram suspeitas. Químicos no país descobriram que o JWH-018, quando fumado, tinha efeitos semelhantes aos da maconha comum no cérebro, mas até 10 vezes mais fortes. Após a descoberta, borrifaram o composto em ervas secas como folhas de chá, embalaram em papel alumínio chamativo, colocaram um rótulo não próprio para consumo humano e deram o nome Spice. Depois eles venderam isso como incenso de ervas e mostraram que as leis sobre maconha na China são uma piada. Muitas pessoas queriam ficar chapadas legalmente, mas essas sensações tinham consequências. Ataques de pânico, alucinações, convulsões e, em alguns casos, episódios psicóticos completos foram apenas alguns dos centenas de sintomas descobertos quando você fuma algo que nunca foi feito para ser fumado. Surpresa! Em poucos meses, o Spice chegou e se espalhou rapidamente pela Europa. Laboratórios do mercado negro copiaram a fórmula e a rebatizaram com nomes como K2-Pot-Pre e outros. E John ficou infame porque o composto podia ser rastreado até sua pesquisa original. E começou a receber muitos e-mails, alguns de químicos amadores pedindo dicas, mas a maioria de pais devastados culpando-o por arruinar a vida de seus filhos. Na época, achei meio hilário. Comecei a ouvir sobre alguns dos maus resultados e pensei, acho que alguém abriu a caixa de Pandora, e com certeza abriram mesmo. Mas John sempre deixou sua posição clara, dizendo a quem quisesse ouvir que esses compostos nunca foram feitos para humanos. E isso era verdade. Os compostos que ele criou só foram testados em ratos e nunca para consumo humano. Acho que isso era praticamente inevitável. Me incomoda que as pessoas sejam tão estúpidas ao usar essas coisas. Ninguém se importava com a opinião profissional dele, nem consumidores, nem químicos que produziam isso. Vendiam esse lixo e lucravam muito, já que refazer o composto era muito fácil. Bastavam 3 materiais e 2 passos, com margens tão altas que até o Mark Cuban investiria. E assim, a ascensão do Spice estava a todo vapor, e era inevitável que o trem do Spice eventualmente chegasse ao seu maior mercado até então. Em um frio dia de dezembro de 2008, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos em Dayton, Ohio, apreendeu um pacote suspeito. O que eles encontraram foram vários pacotes brilhantes, parecidos com sacos Ziploc, rotulados como incenso de ervas. Finalmente tinha acontecido. O Spice já estava nos Estados Unidos, surgindo em portos nacionais. Em embalagens organizadas, com marcas chamativas e nomes divertidos como Senhor Feliz, Petiscos do Scooby e Sonhos Malignos do Fantasma. Você pensaria que a apreensão de Spice em 2008 alertaria alguém importante para impedir isso, mas não foi o que ocorreu. Em vez disso, o Spice estava nas prateleiras de postos de gasolina, tabacarias e sites por todo o país por apenas R$ 5,00 o pacote, e tecnicamente era legal fazer isso. Veja, a maconha recreativa ainda era proibida nos Estados Unidos, porém, como outros produtos suspeitos, ainda era vendida por uma brecha na lei. Como o 018 não era reconhecido como uma substância controlada, era legal vender e possuir por padrão. Além disso, com os rótulos úteis de não destinado ao consumo humano e o marketing enganoso dizendo que o Spice não era incenso herbal. O governo dos Estados Unidos permitiu e as pessoas aproveitaram. Milhares de adolescentes a quem precisava passar em teste de drogas fumavam Spice. Principalmente porque era uma onda legal que eles podiam conseguir por um preço baixo. No papel, parecia a melhor jogada de todos os tempos. Mas então os centros de controle de veneno começaram a receber ligações, muitas ligações. Em 2009, os centros de controle de veneno receberam apenas 112 ligações relacionadas à maconha sintética. 2 anos depois, esse número explodiu para mais de 6.500. Relataram pacientes com alucinações, convulsões, episódios psicóticos, batimentos cardíacos muito acelerados e outros sintomas. Os relatos horríveis sobre o uso de Spice eram ainda piores. Um homem jogou a namorada da varanda do 11º andar depois de fumar uma dose. Uma garota de 16 anos chamada Emily Bowers sofreu uma série de derrames, levando a cegueira permanente, paralisia parcial e comprometimento cognitivo severo. Um adolescente de Iowa chamado David Rosga morreu por suicídio pouco depois de fumar isso. Esses foram só 3 dos muitos casos relatados de pessoas com episódios psicóticos, hemorragia cerebral, coma e morte. Então, o que John pensou quando ouviu sobre todos esses casos? Bem, ele não teve muito remorso por eles. Ele disse, essas pessoas eram tolas por se arriscar com algo não testado em humanos e chamou quem usasse Spice de possível ganhador do prêmio Darwin.
O que quero dizer? É até justo dizer, mas essas tragédias não impediram o governo dos Estados Unidos de se envolver de vez. Depois de alguns anos testando vários lotes de Spice, a DEA descobriu que vários dos compostos sintéticos de John, como os clássicos 018, 070 e 3200, estavam aparecendo, assim como outros compostos derivados que não foram feitos por John. Por isso, emitiram uma proibição emergencial temporária de 5 compostos comuns, 3 deles criados por John. E mais tarde, em 2012, o Congresso interveio e aprovou a Lei de Prevenção ao Abuso de Drogas Sintéticas, proibindo 15 compostos sintéticos ao classificá-los como drogas da tabela 1. Por um instante, todos respiraram aliviados, pois o pesadelo terminou. Mas não, porque é o seguinte, proibir esses químicos não impediu os químicos clandestinos que os produziam, e isso os inspirou. Mesmo proibindo um composto, laboratórios clandestinos alteravam fórmulas, criavam novas substâncias e continuavam vendendo-as em todos os lugares. A situação legal virou um jogo de gato e rato e o governo não conseguia acompanhar. Enquanto isso, a situação piorou. Hospitais em todo o país relataram aumento nos incidentes ligados a canabinoides sintéticos. As visitas à sala de emergência relacionadas ao Spice foram em torno de 11 mil em 2010, e um ano depois, mais de 28.500, sendo que 55% delas vinham de pessoas com 20 anos ou menos. Nesse momento, o Spice deixou de ser só um problema de saúde pública e virou uma epidemia de drogas em larga escala, movimentando bilhões de dólares. E não exagero ao dizer isso. Estimava-se que a indústria da maconha sintética, em seu auge, era literalmente um gigante internacional de vários bilhões de dólares, gerando centenas de milhões de dólares anualmente no mundo todo. Entre os químicos que a produziam e as pessoas que a vendiam, era uma força imparável. Em 2015, as autoridades já haviam identificado mais de 500 compostos sintéticos de drogas, cada um mais potente e lucrativo que o anterior. Pegue o composto AMBFUBI-NaCA. Por exemplo, um que poderia ser comprado por cerca de 3.500 dólares por quilo e vendido por mais de 500 mil dólares depois de criar e vender o Spice a partir dele. Havia dinheiro demais para ser ganho e era fácil demais burlar qualquer tipo de lei criada. Como era fácil criar novos compostos, os casos hospitalares ligados a eles pioraram ainda mais. Em maio de 2014, 50 casos de overdose foram ligados à maconha sintética, mas apenas um mês depois, esse número explodiu para 439. Os sintomas eram ainda mais loucos. Pessoas sangravam pelos olhos, pelas gengivas e até internamente. Algumas viravam zumbis, outras tinham força sobre-humana e algumas tentavam arrancar os próprios olhos. É incrível pensar que um homem, só por fazer seu trabalho e buscar avanços na medicina, provocou um dos maiores surtos de drogas da história. E falando do João, as pessoas estavam furiosas com ele. A caixa de entrada do João continuava lotada de mensagens de pais enlutados, amigos em pânico e famílias devastadas. Todos basicamente perguntavam: por que você criou isso? Mesmo sem culpa, a situação foi demais para João. Ele deixou de responder entrevistas e e-mails, tornando-se inacessível. Ele se aposentou da Universidade Clemson e passou a viver recluso nas montanhas fumegantes da Carolina do Norte com a esposa e filhos. Ele fechou o laboratório e deixou a bolsa expirar, encerrando a pesquisa em canabinoides sintéticos. Porém, isso não significava que havia parado totalmente de trabalhar com eles. Após se aposentar como professor, John dedicou-se principalmente a prevenir o uso de Spice e atuar como defensor. Ele trabalhou com agências de aplicação da lei, oficiais militares e a DEA, dando seu aconselhamento profissional sobre os compostos que eles encontravam nas ruas para ajudar na prevenção. Mais interessante ainda é que o Canadá o convidou como consultor e perito para ajudar a reduzir o uso de Spice no país. Caramba! Ele chegou a trabalhar com a Alemanha, enviando dados de espectrômetro de massa para ajudar a identificar ingredientes ativos nos produtos C-Spice. Ele fazia de tudo para impedir que fumassem esses produtos químicos, e seus esforços pareciam dar certo hoje. Spice já não aparece com frequência em postos de gasolina ou locais públicos, mas ainda não sumiu totalmente. Agora eles ficam mais ocultos, vendidos por sites suspeitos e traficantes que os distribuem discretamente, longe do público. Não é perfeito, mas está bem melhor do que antes. Quanto a John, ele passou seus últimos anos em isolamento tranquilo, recolhido em sua casa nas montanhas com a família, e faleceu em 14 de maio de 2022,